Glórias a Deus. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Com grande alegria de estarmos aqui para juntos adorarmos ao Senhor, para juntos bendizer o nome santo do Senhor. Aproveitando que os irmãos já estão de pé, gostaria de convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Daniel. Livro de Daniel, no capítulo 3. Capítulo 3, verso 28. Nós já louvamos ao Senhor, já dizemos que Deus é o Deus dos deuses, já dizemos que nós devemos estar na presença do Senhor, nós já entregamos o nosso melhor louvor nesta noite. Mas neste momento nós devemos abrir o nosso coração para que a palavra do Senhor venha adentrar dentro do nosso coração, para que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos orientar, para que nós consigamos permanecer firmes e fiéis nesta caminhada. Livro de Daniel, capítulo 3, verso 28, vai nos dizer: Falou Nabucodonosor, dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo e nação e língua que quiser blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Podei-vos tomar os vossos assentos. A palavra do Senhor, a qual o Senhor colocou no meu coração nesta noite, aliás, durante esta semana, a partir do momento que o irmão recebi a mensagem do irmão Lucas, o Senhor veio falando comigo através dessa palavra, através do livro de Daniel, a qual hoje nós estamos num culto na direção do departamento jovem, do ministério jovem. E é difícil a gente tocar num assunto referente a jovem e não nos remetermos ao livro de Daniel. Porque aqui a história vai nos dizer, a Bíblia vai nos dizer, que havia alguns jovens, alguns homens de Judá, que foram levados cativos pela Babilônia, por Nabucodonosor. Então, a história, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela vai nos dizer. E é sobre isso que nós vamos meditar e falar nessa noite. A palavra do Senhor no livro de Daniel, ela começa dizendo que no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor sitiou a Judá. Ou seja, Nabucodonosor levou a Judá cativo. E nessa primeira leva, foram alguns jovens cativos. E dentre estes jovens estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Às vezes, pode não estar tão claro em sua mente, mas os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego era Ananias, Misael e Azarias. Então o rei Nabucodonosor, ele levou cativo este povo, o povo de Judá. E ele, em certo momento, ele pediu para que um dos seus serviçais separassem alguns jovens dentro dos príncipes de Judá. Alguns jovens que tivessem entendimento, alguns jovens que fossem doutos, que tivessem uma inteligência boa, a qual pudessem aprender
as línguas da Babilônia, aprender sobre as coisas que eles viviam lá na Babilônia. Então, Aspenaz, chefe dos eunucos de Nabucodonosor, ele separou alguns jovens, e dentro desses jovens estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E foram separados estes jovens. E o rei ordenou que estes jovens fossem alimentados com as iguarias que eles serviam lá no palácio. Imagine você, irmãos, é levado lá para o Palácio do Planalto. E o presidente da república fala que você é obrigado a comer as iguarias que ele come. As melhores comidas. Os melhores banquetes. Era uma ordem. Porém, Daniel, ele chegou a Aspenaz e começou a falar com ele, dizendo para que ele libertasse eles de precisarem comer as iguarias do rei. Porém, Aspenaz, ele ficou um pouco com medo, porque seria nítido que eles emagreceriam e estariam diferentes dos demais. Porém, a palavra do Senhor nos diz que Daniel achou graça sobre o chefe dos eunucos. E ele falou: vamos fazer um teste. Durante 10 dias nós apenas comeremos legumes e beberemos água. Se ao passar destes 10 dias, você voltar e nós estivermos diferente dos demais, então nós comeremos as iguarias. Nós nos alimentaremos das mesmas coisas que os demais jovens estão se alimentando. E naquele momento, Aspenaz, ele concordou. E disse: então assim seja. Durante 10 dias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias comeram apenas legumes e beberam água. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ao passar dos 10 dias, quando foram chamados todos os jovens para se apresentar perante o rei, eles estavam mais vistosos, eles estavam mais gordos, eles estavam mais bem apresentados do que os demais, que junto com eles foram lá. Então podemos observar que, no momento em que Daniel e seus companheiros decidiram abrir mão daquilo que o mundo lá na Babilônia estava oferecendo a eles, Deus os honrou. Deus honrou aqueles jovens na presença daquele rei. Sabemos o quão perigoso era aquele rei. Mas Deus era com aqueles meninos. Deus era com aqueles jovens. E naquele dia, eles se apresentaram melhor do que todos os demais jovens. E quando começaram a tomar as lições para ver o grau de entendimento de cada um deles, naquele lugar, não houve nenhum jovem que tinha um conhecimento igual o de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, a partir de então, o rei Nabucodonosor começou a dar condições de trabalho para aqueles jovens, para que eles cada vez mais começassem a trabalhar no reinado da Babilônia. E assim, aconteceu que certo dia, o rei Nabucodonosor teve um sonho. E nesse sonho ele ficou perplexo, amedrontado, porque ele não sabia o que significava aquele sonho. E então ele mandou chamar todos os magos, todos os adivinhos, todas as pessoas que faziam algum tipo de feitiçaria para adivinhar as coisas que aconteciam. Porém, no reino de Babilônia, no império da Babilônia, não havia ninguém
que conseguisse decifrar o que era aquele sonho. Então o rei Nabucodonosor, ele fica extremamente irritado e manda matar todos os adivinhos, todos os magos, todos aqueles que deveriam ter resolvido este problema. Porém, quando essa notícia chega até Daniel, Daniel se prontifica em se colocar na presença do rei para decifrar o que esse sonho significava. E assim aconteceu. Aconteceu que levaram a Daniel até o rei Nabucodonosor. E quando ele apresentou o sonho, Daniel, ele interpreta o sonho. Ele interpreta o sonho e diz o significado de toda aquela estátua. Parte de ouro, parte de bronze, parte de ferro, até chegar nos pés de barro. Eu estou acelerando, irmãos, porque eu quero chegar ao capítulo 3. Então, após a interpretação deste sonho, continuou os trabalhos. Daniel, Ananias, Misael e Azarias continuaram a trabalhar. E eu estou tratando aqui, irmãos, os nomes originais de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Porque bem sabemos que quando eles foram levados para a Babilônia, foram trocados os nomes deles. Daniel foi dado o nome de Beltesazar, Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Então, a história vai desrolar e vamos chegar ao capítulo 3. Quando chegamos no capítulo 3, a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar e nos dizer que o rei Nabucodonosor, ele tem uma ideia. A ideia dele, o que seria? Vou fazer uma estátua de ouro para mostrar o tamanho, a grandiosidade do nosso império. E todo aquele que não se prostrar vai sofrer as consequências. Então, no capítulo 3, Nabucodonosor, ele faz uma estátua, uma gigantesca estátua de ouro. E ele convoca todos os magistrados, todas as pessoas do império, para que venham se prostrar, para adorar. Qual era o intuito disso? Qual era o intuito do rei Nabucodonosor criar uma estátua para que toda a liderança do império viesse se prostrar diante dela? Os estudos vão dizer, vai nos mostrar que a direção que nos leva a esse acontecimento, era para demonstrar aqueles que eram com Nabucodonosor, aqueles que não eram. E também para confrontar a revelação do sonho que até então ele tinha tido, e que Daniel tinha revelado, que apenas a cabeça da estátua era de ouro. Então, ele quis fazer uma estátua inteira de ouro, para mostrar que o império babilônico, ele não teria fim. Porque a relação do sonho, da outra estátua, onde tinha apenas a cabeça de ouro, é que chegaria um momento em que o reinado, o império babilônico seria findado. Então acredito que seria para confrontar a revelação a qual Deus tinha dado a Daniel, que um dia chegaria o fim do reinado do império babilônico. Então, a palavra do Senhor nos diz que todos os magistrados, todos os líderes de Babilônia estavam lá. Então, quando fossem tocados os instrumentos, todos deveriam se prostrar e adorar aquela estátua de Nabucodonosor. Porém, agora voltamos lá no início, quando Sadraque, Mesaque e Abednego não quiseram, junto com Daniel, se contaminar com as iguarias do templo, com as iguarias
do palácio do rei Nabucodonosor. Será então que, neste momento, eles se prostrariam? Será que neste momento eles se prostrariam diante de uma estátua, a qual era para adoração? Se outrora eles não queriam nem mesmo se alimentar com as mesmas comidas que o palácio comia? E graças ao bom Deus, a Bíblia nos fala que Nabucodonosor, ele deu a ordem. Muitos se prostraram, ou a grande maioria se prostrou. Porém, 3 jovens, que naquele momento se chamavam Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram. Eles não se curvaram diante de uma estátua, a qual era para adoração. Uma estátua a qual não tinha vida, uma estátua a qual não falava, uma estátua a qual não se movia. Eles não se prostraram. Então, como as notícias correm rápido, logo chegou ao rei Nabucodonosor que tinham 3 jovens que não tinham se prostrado. Haviam 3 jovens que não tinham se prostrado conforme a ordem que o rei Nabucodonosor tinha dado. Então, o rei Nabucodonosor chama esses 3 jovens. O rei Nabucodonosor, ele dá mais uma oportunidade. Eu acho interessante que a Bíblia nos diz mais uma oportunidade para que eles viessem se prostrar. Mais uma oportunidade para que aqueles jovens, eles viessem aceitar o que naquele mundo, naquele momento estava sendo oferecido. Para que eles viessem ser introduzidos no meio a qual todos caminhavam para a mesma direção. Porém, aqueles 3 jovens estavam caminhando na direção contrária. Naquele momento eles tiveram mais uma oportunidade de se juntar à multidão, de se juntar àqueles que adoram a qualquer adoram uma estátua que não fala, adoram um Deus que não fala. Porém, aqueles jovens, eles estavam na contramão de tudo aquilo que estava acontecendo. Aqueles 3 jovens estavam na contramão do que era normal naquele lugar. Agora eu trago aqui, hoje, para nós. Como que nós estamos andando? Como que nós estamos andando? Qual a direção que nós estamos tomando? Qual a direção que está nos levando? Nós estamos andando junto com a multidão? Nós estamos andando junto com o que está acontecendo no mundo, a qual é oferecido, a qual aparece na TV, na internet? O que nós estamos fazendo? Nós estamos caminhando para a direção que todos estão caminhando, ou nós estamos caminhando na direção contrária? Nós estamos caminhando no caminho largo, ou nós estamos tentando ir pelo caminho estreito, o caminho que muitas das vezes tem empecilhos, muitas das vezes tem obstáculos, mas que temos uma certeza que tem Deus em todos os momentos? Qual é o caminho que nós estamos seguindo? Qual a direção que nós estamos seguindo? Qual as decisões que nós estamos tomando? Aleluia, Jesus. Naquele momento, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles continuaram com as suas convicções, as mesmas convicções que fizeram lá no começo. Eles comeram apenas legumes e beber água. As mesmas convicções que, quando for oferecido os melhores alimentos, o melhor banquete, eles preferiram se abster disso, para se alimentar de algo com, às vezes, pouco nutrientes, pouca gordura, pouca saciedade. Porém, Deus os honrou naquele momento.
Então, neste momento, a qual o rei Nabucodonosor dá mais uma opção, mais uma oportunidade, para que eles se prostrassem diante do rei, diante da estátua. Eu acho lindo o que está escrito, a partir do verso 17. Na verdade, a partir do verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Qual assunto? Vocês vão se prostrar ou não? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e que nos pode livrar, Ele nos livrará da fornalha. E de tuas mãos, ó rei. Porém, se Ele não nos livrar, se Ele não nos livrar da fornalha, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, não adoraremos a tua estátua. Ou seja, fique sabendo, ó rei, que independente da situação, que independente da condenação, que independente do que tiver que acontecer, nós não se prostraremos, nós não adoraremos a essa estátua que você criou, a essa estátua que você levantou, e por causa da sua vaidade, você está fazendo todas essas pessoas se prostrarem. Nós não se prostraremos. Se for da vontade de Deus que nós morramos, então morreremos, mas nós não se prostraremos. Forte esta palavra, né, irmãos? Será que hoje nós também falaríamos isso? Será que nós também tomaríamos essa decisão? Será que nós não se prostraríamos? A partir do momento em que você vê-se uma fornalha de fogo ardente, queimando, e a autoridade maior falar para você: se prostra ou você será jogado lá dentro. Se prostra ou você será jogado lá dentro vivo. O que será que faríamos? E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Porque esta força que nós necessitamos para tomar a decisão que Sadraque, Mesaque e Abednego tomou naquele dia, esta força vem dos altos, vem dos céus, vem do Senhor, vem do Espírito Santo que habita em nós. E é isso que nós necessitamos. Nós necessitamos nos prostrar todos os dias na presença do Senhor. Nós devemos nos prostrar somente na presença do Senhor, buscando a graça, buscando a força, buscando o entendimento, buscando a sabedoria. Naquele dia, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram que preferiam morrer a se prostrar perante a estátua. Quando esses jovens falaram isso, Nabucodonosor, ele se ira de tal maneira, que ele pede para que a fornalha de fogo fosse aquecida 7 vezes mais. Ele ordena que a fornalha de fogo fosse aquecida 7 vezes mais. Não querem adorar? Não querem se prostrar? Então agora vocês vão ver. Vocês vão ver o meu poder, vocês vão ver do que eu sou capaz. E vamos ver se esse tal Deus de vocês pode realizar alguma coisa. Naquele instante, a fé daqueles jovens estava sendo testada. A fé daqueles homens estava sendo testada. Porém, eles não aceitaram se prostrar perante algo que não fosse o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Eles não aceitaram se prostrar mediante a uma oportunidade de vida ou morte. Eles não aceitaram se prostrar mediante a uma oportunidade de, às vezes, até ser maior no reinado de Nabucodonosor. Porque ele servia a um Deus. Ele servia a um Deus. O Deus que nós servimos. O Deus que tudo pode. O Deus que tudo faz. Que está aqui nesta noite. O Deus que está aqui nesta noite junto conosco. O Deus que nós estamos adorando a Ele desde o início do culto. O Deus que nós estávamos adorando desde em casa, antes de sairmos para vir aqui ao templo. Este Deus que está conosco aqui nessa noite é o Deus que acompanha você na sua casa, é o Deus que acompanha você no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, onde quer que nós estejamos. Nabucodonosor, naquele momento, ele ordena que amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, atassem eles, para que fossem jogados dentro daquela fornalha de fogo ardente, a qual havia sido aquecida 7 vezes mais. E naquele momento, aqueles jovens foram amarrados. Naquele momento, aqueles jovens foram amarrados fortemente. E a Bíblia nos relata que os soldados que pegaram aqueles jovens para jogar dentro daquela fornalha, eles morreram por causa do grande calor, por causa da força do fogo que estava naquela fornalha. E naquele momento, os jovens que decidiram servir a somente um Deus, aqueles jovens que naquele momento decidiram não se prostrar perante uma estátua, aqueles jovens que decidiram se manter firmes na sua decisão, aqueles jovens, eles foram jogados dentro daquela fornalha. Aqueles jovens foram jogados lá dentro para morrer vivo. Eles estavam vivos, foram jogados lá dentro. E o interessante, algo extraordinário estava para acontecer naquele momento. Algo extraordinário estava para acontecer naquele instante, a qual aqueles 3 jovens foram jogados lá dentro. De repente, Nabucodonosor olha e questiona: não foram jogados apenas 3? Não foram jogadas apenas 3 pessoas lá dentro? Não foram jogados apenas 3 homens lá dentro? Sim, ó rei, nós jogamos apenas os 3 lá dentro. Apenas aqueles 3 jovens haviam sido jogados lá dentro. Então o rei Nabucodonosor, assustado, ele diz: então como que pode? Eu estou vendo 4 pessoas lá dentro, 4 homens, e o quarto tem a aparência do filho dos deuses. Naquele momento, o Deus a qual nós adoramos, o Deus a qual nós nos prostramos mediante somente Ele, o Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles abriam mão da sua própria vida para adorar. O Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não aceitavam suborno, eles não aceitavam mais nada, porque eles só adoravam a este Deus. Este Deus estava lá dentro da fornalha. Este Deus estava caminhando junto com eles lá dentro da fornalha. Este Deus estava juntamente com aqueles jovens.
este Deus, Ele estava agindo. Esse Deus, Ele estava trabalhando. Este Deus, Ele estava junto com aqueles meninos. Às vezes, dos nossos dias, nas atividades em qual nós fazemos, nos nossos trabalhos, na faculdade, na escola, em casa, por onde nós passamos, às vezes acontecerão circunstâncias em que muitas das vezes nós teremos que tomar uma decisão. Muitas das vezes nós teremos que dizer sim ou não. Muitas das vezes nós teremos que caminhar para a direita ou para a esquerda. Porque essa é a nossa vida. Este é os nossos dias. E aqui nós estamos no culto na direção do departamento jovem, do ministério jovem. Porém, este é um caso que acontece na vida de todos nós. Novo, velho, criança, adolescente, adulto. E muitas das vezes deveremos tomar uma decisão no instante. E como nós vamos tomar essa decisão? Consciente, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Se quando nós temos a oportunidade de adorar, de buscar, de revestir da graça do Senhor, nós não fazemos. A palavra nessa noite, irmãos, além de toda essa história a qual nós estamos vendo, a qual é muito conhecida. Esta história é uma história que todos nós já vimos, já ouvimos pregações. Mas hoje, nesta noite, nós devemos estar firmes na presença do Senhor, estar firmes na graça de Deus, para que quando essas circunstâncias acontecerem em nossas vidas, nós estarmos cheios da graça de Deus, nós estarmos cheios da presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus nos direcionando. E isso só acontece em nossas vidas, irmãos, quando nós prostramos os nossos joelhos no solo, nós clamamos pela misericórdia de Deus, nós clamamos para que o Senhor venha nos cobrir com a sua graça, porque sem a graça de Deus nós não somos nada. O que seríamos de nós? O que seríamos de nós se não fosse a graça e a misericórdia de Deus? Nós estamos no começo de uma caminhada. Um ano está começando ainda. Muitas coisas têm pela frente para que nós venhamos trilhar, passar. E eu peço para que cada um de vocês, jovens, adolescentes, adultos, que neste ano, que nós venhamos nos prostrar mais com o nosso rosto no pó, nós venhamos clamar mais pela graça e misericórdia de Deus, que nós venhamos suplicar para que o Senhor venha nos encher com a sua graça, para que se chegar um momento em qual Sadraque, Mesaque e Abednego, a qual nós tivemos que decidir sobre a nossa vida e nossa morte, se for para que nós morramos com o Senhor, que nós venhamos morrer com o Senhor, porque hoje está muito fácil, a nossa vida. Nós venhamos à casa do Senhor, nós louvamos alguns louvores, nós oramos um pouco, e se a oração for demorada, nós já começamos a abrir o olho e reclamar. Ontem nós estávamos lá na nossa congregação, só os adolescentes e os jovens. Nós estávamos no momento em que nós criamos uma vez ao mês, para juntos estarmos em comunhão.
E nós começamos às 10 e vamos até a meia-noite. Somente os jovens, adolescentes e os líderes. Nós participamos de alguma gicana, tivemos a palavra, e a partir de então nós começamos a orar. A partir daquele momento em que aconteceu a gincana, aconteceu a palavra, o ponto principal a partir daquele momento era a oração, que era para acabar às meia-noite, às 0 horas. E nós começamos a orar, nós começamos a clamar e começamos a orar um pelos outros, começamos a clamar e clamar e clamar. Quando nós fomos ver, já estava próximo da 1h da manhã. Quando nós paramos, que aqui nós decidimos que era o momento de parar, a qual Deus, Ele disse que já estava suficiente, que os propósitos que eram para acontecer naquela noite já haviam acontecido. Nós estávamos naquele ambiente, a oração um pelos outros. Oh, aleluia. É o que nós necessitamos, irmãos. Nós necessitamos orar um pelos outros. Os irmãos, os jovens, os adolescentes orem uns pelos outros, porque essa juventude é o futuro da igreja. Essa juventude é o futuro da igreja. E como que será o futuro da igreja se nós não orarmos, se nós não se prostrarmos, se nós não buscarmos a graça de Deus? Sadraque, Mesaque e Abednego, naquele dia, eles decidiram que eles morreriam, mas eles não adorariam, não se prostrariam diante de uma estátua ou outros deuses que não fosse o Deus dos deuses, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Estou caminhando para o final já, irmãos. Então naquele momento, a qual Nabucodonosor, ele viu que haviam 4 homens lá. Ele grita lá de fora, e os jovens lá de dentro respondem a ele. Então Nabucodonosor, a porta da fornalha de fogo, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus vivo, sai e vinde até aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplaram estes homens. Eles viram que o fogo não tinha tido poder sobre os corpos, nem um só cabelo da cabeça tinha se queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo se passaram por eles. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que está aqui nesta noite. Este é o Deus que está contigo, meus irmãos. A palavra do Senhor vai nos dizer em Isaías 43: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Este é o Deus. É o Deus que nós estamos aqui adorando. É o Deus que nós buscamos todos os dias. É o Deus que nós devemos nos prostrar. Este sim é o Deus que nós devemos nos prostrar para adorar e bendizer o teu santo nome. Jovens, não deixe que as coisas deste mundo, que as coisas que estão sendo colocadas como normais, não deixe que estas coisas que estão sendo normalizadas, elas desviem vocês do caminho. Não deixe que estas coisas desviem vocês do caminho, o alvo, o caminho que é o Senhor, porque somente o Senhor é o caminho, a verdade e a vida.
E ninguém vai até o Pai se não for por Ele. E então é por isso que nós estamos aqui nessa noite, por causa dEle. Tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu convido os irmãos a se colocar de pé nessa noite. Eu louvo e agradeço essa oportunidade. Agradeço pela confiança dos irmãos, dos pastores. E que essa palavra venha arder em seu coração a partir de então. Pense que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram uma oportunidade de se prostrar para não passar pela dificuldade. Porém, eles decidiram passar pela dificuldade, ao invés de se prostrarem perante a oportunidade. Então, vigie, peça a Deus o entendimento e a sabedoria, porque oportunidades virão, mas saiba se a oportunidade será de Deus ou não. Feche os seus olhos neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, a Tua palavra foi ministrada, ó Deus. Pai querido, eu te peço, ó Deus amado, Pai querido, fortaleça-nos, ó Deus, na Tua presença. Fortaleça-nos, Senhor, nessa caminhada, ó Pai querido. E que cada dia mais, Senhor, nós venhamos estar firmes na Tua presença. E que sejamos, ó Pai querido, igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Que nós venhamos, ó Pai querido, decidir, ó Pai, morrer, ao invés de viver, se não for na Tua presença. Conforme, ó Pai querido, o apóstolo Paulo, Senhor, nos diz, ó Deus querido, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, se nós devemos, ó Pai querido, morrer na Tua presença, que assim seja, porque nós devemos estar na Tua presença até o final de nossas vidas. Louvado seja o Teu santo nome. Amém, Jesus.